Caridade 1. Em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 661, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que quando um muçulmano doa uma pequena quantia de caridade, como uma única tâmara proveniente de ganhos lícitos, Alá, o Exaltado, dará uma recompensa no dia do julgamento equivalente a uma grande montanha. A primeira coisa a notar é que Alá, o Exaltado, só fica satisfeito com a riqueza que é obtida legalmente e utilizada de forma legal. Qualquer riqueza obtida ilegalmente corromperá qualquer ação justa em que for usada, como caridade, ou realizar a peregrinação sagrada com ela. Um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2346, adverte claramente que a súplica de uma pessoa será rejeitada se ela obtiver e utilizar o ilícito. Se a súplica de alguém for rejeitada, como qualquer outra ação pode ser aceita por Alá, o Exaltado. Finalmente, este hadith indica a importância de gastar de qualquer maneira que agrade a Alá, o Exaltado, como gastar com as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Alá, o Exaltado, recompensará grandemente aqueles que gastam da maneira correta de acordo com sua intenção, ou seja, a qualidade de seus gastos, e não de acordo com a quantidade. Portanto, os muçulmanos devem corrigir sua intenção gastando em nome de Alá, o Exaltado, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, independentemente de quanto seja. É importante para um muçulmano gastar de acordo com seus meios e nunca se preocupar com o quanto gasta. Espera-se que quem gasta de acordo com seus meios receba uma recompensa de acordo com o status infinito de Alá, o Exaltado, que está além da compreensão. Mas aquele que se segura perderá esta grande recompensa. Além disso, o hadith principal também inclui usar as outras bênçãos mundanas lícitas de alguém, de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, como ajudar os outros emocionalmente e fisicamente. Enquanto alguém ajudar os outros no que é bom para agradar a Alá, o Exaltado, e não buscar gratidão ou louvor das pessoas, receberá uma recompensa incontável. Caridade 2. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2336, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que todos os dias, 2 anjos suplicassem a Alá, o Exaltado. O primeiro pede a Alá, o Exaltado, para compensar aquele que gasta por sua causa. O segundo pede a Alá, o Exaltado, para destruir aquele que retém. O objetivo deste hadith é encorajar alguém a se tornar generoso e evitar ser mesquinho. É importante notar que gastar por Alá, o Exaltado, não envolve apenas a caridade obrigatória, mas também inclui gastar com as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem desperdício e extravagância, como foi ordenado pelo Islã. Qualquer um que não gaste com esses elementos, merece que sua riqueza seja destruída, pois não conseguiu cumprir seu propósito, o que na realidade torna a riqueza inútil. É importante notar que gastar por Alá, o Exaltado, nunca leva a uma perda geral, pois a pessoa é compensada de uma forma ou de outra. Na verdade, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, garantiu que a caridade não diminui a riqueza de alguém, em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 2029. Capítulo 34, Saba, versículo 39. Mas tudo o que você gastar na causa dele, ele o compensará. Um muçulmano deve lembrar que uma pessoa generosa está perto de Alá, o Exaltado, perto do paraíso, perto das pessoas e longe do inferno. Enquanto isso, a pessoa mesquinha está longe de Alá, o Exaltado, longe do paraíso, longe das pessoas e perto do inferno. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 1961. Finalmente, é importante notar que este hadith se aplica a todas as bênçãos que alguém possui, como sua boa saúde, não apenas riqueza.
Então, se alguém falha em dedicar e usar suas bênçãos da maneira correta, como ordenado por Alá, o Exaltado, a súplica do anjo irá contra ele. A destruição mencionada no hadith principal não se refere necessariamente à perda da bênção, mas inclui a bênção mundana se tornando uma fonte de estresse e dificuldade para eles em ambos os mundos. Isso pode ser facilmente observado naqueles que falham em usar suas bênçãos corretamente, como sua riqueza. A própria riqueza que eles obtêm e acumulam, esperando que se torne uma fonte de paz para eles, se torna a fonte de seu estresse e ansiedade. Portanto, é vital para os muçulmanos usarem corretamente cada bênção de acordo com os ensinamentos do Islã, para que eles recebam mais em ambos os mundos, o que na realidade é a verdadeira gratidão. Caso contrário, eles podem muito bem perder a bênção para sempre. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei e me favor." Caridade 3. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6444, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam com ele, alertou que os ricos neste mundo serão pobres no outro, a menos que gastem suas bênçãos corretamente, mas essas pessoas são poucas em número. Isto significa que a maioria das pessoas ricas gasta incorretamente sua riqueza. Ou seja, em coisas que são vãs e, portanto, não lhes fornecem nenhum benefício no além e nenhum benefício real neste mundo. Ou gastam em coisas pecaminosas, que se tornarão um fardo para elas em ambos os mundos. Ou gastam em coisas lícitas de uma forma que o Islã não gosta, como ser perdulário ou extravagante. Por essas razões, os ricos se tornarão pobres no dia do julgamento, pois não usaram suas bênçãos, como sua riqueza, de maneiras agradáveis a Alá, o Exaltado. Essa pobreza levará a uma difícil responsabilização, estresse, arrependimentos e até mesmo punição. Além disso, aqueles que acumulam sua riqueza descobrirão que sua riqueza os abandona em seu túmulo, e, portanto, chegarão ao além com as mãos vazias, como um mendigo. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2379. O falecido deixará a riqueza para trás para que outros a desfrutem, enquanto eles são responsabilizados por ganhá-la e acumulá-la. Finalmente, como os ricos estão distraídos em ganhar, acumular, salvaguardar e aumentar sua riqueza, isso os distrai de realizar ações justas, que é a coisa que tornará alguém rico no dia do julgamento. Na realidade, perder isso os tornará pobres. É importante observar que gastar a riqueza corretamente não é apenas doar caridade, mas inclui gastar com suas próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem ser esbanjador ou extravagante. A pessoa verdadeiramente rica é aquela que usa suas bênçãos, como sua riqueza, corretamente, conforme prescrito pelo Islã. Essa pessoa será rica neste mundo e no próximo. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Na realidade, essa pessoa leva suas bênçãos consigo para o além. Essa atitude também lhe fornece tempo livre, o que lhe permite realizar ações justas, o que, por sua vez, apenas aumenta sua riqueza no além. Finalmente, aquele que usa as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado, demonstrou gratidão a ele. Isso levará a um aumento nas bênçãos para eles, em ambos os mundos. Esta é a definição correta de riqueza. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei e me favor." Caridade 4. Em um longo hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6806, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, mencionou 7 grupos de pessoas que receberão sombra no dia do juízo final por Alá, o Exaltado. Esta sombra os protegerá dos horrores do dia do julgamento,
que inclui o calor insuportável causado pelo Sol, sendo trazido a 2 milhas da criação. Isso foi avisado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2421. Um desses grupos inclui uma pessoa que doa caridade secreta. Embora doar caridade publicamente possa convidar e encorajar outros a fazerem o mesmo, o que aumenta a recompensa de alguém, dependendo de quantas pessoas seguem seu comportamento, o que é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2351, ainda assim, doar caridade em segredo evita o pecado perigoso de se exibir, o que destrói a ação de alguém. Quando um muçulmano doa em segredo, isso indica sua sinceridade em agradar somente a Allah, o Exaltado. É importante notar que este hadith não estabeleceu um limite de quanta caridade deve ser doada. Então um muçulmano não tem desculpa se não agir de acordo com este conselho, pois Allah, o Exaltado, observa a qualidade de uma ação, ou seja, a sinceridade de uma pessoa, não a quantidade. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Além disso, a caridade no Islã não se restringe apenas à doação de riqueza. Na verdade, ela abrange todas as boas ações, como comandar o bem e proibir o mal. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 1671. Enquanto uma dessas ações justas for feita em segredo, sem que a pessoa mencione isso a outros, espera-se que ela cumpra esse hadith e receba a sombra no dia do julgamento. Caridade 5. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1417, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, aconselhou que um muçulmano deveria se salvar do inferno, mesmo dando metade de uma tâmara em caridade. Este hadith, como muitos outros ensinamentos do Islã, indica a importância da qualidade sobre a quantidade. O diabo frequentemente afasta os muçulmanos de realizarem ações justas, fazendo-os acreditar que a ação é muito pequena e, portanto, insignificante para Allah, o Exaltado. Infelizmente, até mesmo outros muçulmanos ignorantes frequentemente desencorajam outros de certas ações justas, alegando que são insignificantes e desnecessárias. É importante para um muçulmano não cair nessa armadilha e, em vez disso, se esforçar para realizar todas as ações justas, grandes ou pequenas, pois Allah, o Exaltado, sem dúvida observa a qualidade de alguém e julga as pessoas com base nela. Um aspecto dessa qualidade é a intenção de alguém, ou seja, se alguém está fazendo isso puramente por causa de Allah, o Exaltado, ou por algum outro motivo como se exibir. Um muçulmano deve primeiro se concentrar em corrigir a qualidade de sua boa ação, como possuir uma boa intenção, e então garantir que a fonte da boa ação, como dar caridade, seja de uma fonte lícita, pois qualquer ação que tenha uma base no ilícito não será aceita. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 661. Em seguida, um muçulmano deve realizar todas as ações virtuosas voluntárias de acordo com seus meios e força. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6465, que as ações mais amadas por Allah, o Exaltado, são as regulares, mesmo que sejam consideradas pequenas. Além disso, praticar boas ações regularmente tem mais probabilidade de mudar um muçulmano para melhor, em comparação a fazer uma grande ação de vez em quando. Em relação à caridade voluntária, um muçulmano deve doar regularmente de acordo com seus meios, mesmo que seja uma única libra, e acreditar firmemente que Allah, o Exaltado, transformará isso em uma montanha de recompensa no dia do julgamento. Isso de fato foi prometido em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 662. Para concluir, um muçulmano deve se concentrar na qualidade em vez da quantidade e realizar todos os tipos de boas ações regularmente, de acordo com seus meios e forças. Caridade 6.
Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2029, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou 3 coisas. A primeira é que a caridade não diminui a riqueza de alguém. Isto porque o que quer que um muçulmano gaste por causa de Alá, o Exaltado, em relação a qualquer bênção como tempo, Alá, o Exaltado, irá compensá-lo. Esta compensação será muito maior do que o que eles usaram originalmente. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. Que me emprestaria a Deus bom empréstimo para que ele o multiplicase muitas vezes. Por exemplo, Alá, o Exaltado, pode conceder àquele que gasta por sua causa oportunidades financeiras que levam a um aumento geral na riqueza. Além disso, isso pode estar se referindo à realidade de que tudo o que é destinado a ser gasto em uma pessoa, que é sua verdadeira riqueza, nunca pode mudar, independentemente de seu comportamento ou do comportamento de toda a criação. Na verdade, a provisão de uma pessoa foi alocada a ela mais de 50 mil anos antes de Alá, o Exaltado, criar os céus e a terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Então, na realidade, a caridade de alguém não mudará a quantidade de riqueza que está destinada a ser gasta com ela, como a riqueza gasta em sua comida. Finalmente, a caridade não reduz a riqueza de alguém, pois a pessoa está apenas depositando sua riqueza em sua conta futura. Isso é como aquele que transfere dinheiro entre 2 contas bancárias próprias. A esse respeito, a caridade não reduz a riqueza de alguém, pois o verdadeiro beneficiário é ele mesmo. Lembrar disso evitará que a pessoa busque gratidão daqueles que ajuda e evitará o orgulho, pois na realidade, ela não está beneficiando ninguém além de si mesma quando faz caridade. Caridade 7. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6006, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que um muçulmano pode ganhar a mesma recompensa que aquele que jejuar todos os dias e oferece a oração voluntária a noite toda se ele apoiar financeiramente uma viúva ou uma pessoa pobre. Neste mundo moderno e agitado, os muçulmanos muitas vezes lutam para arranjar tempo para realizar atos voluntários justos, como jejuns voluntários ou a oração voluntária da noite. O islamismo, como sempre, dá a todos, independentemente do seu estilo de vida, uma maneira conveniente de receber recompensa de Alá, o Exaltado. Neste caso, um muçulmano pode apoiar financeiramente uma viúva ou uma pessoa pobre para obter esta grande recompensa. É ainda mais fácil nos dias de hoje patrocinar os necessitados, pois não é preciso viajar até eles para ajudá-los. Pode-se usar instituições de caridade respeitáveis e confiáveis para doar regularmente. E um muçulmano não deve ser enganado e dissuadido de doar, acreditando que seu dinheiro não chegará aos necessitados, pois Alá, o Exaltado, os recompensará de acordo com sua intenção, independentemente de o dinheiro chegar aos pobres ou não. Isso foi indicado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 1. O dever de um muçulmano é doar por meio de uma instituição de caridade respeitável e confiável com a intenção correta, ou seja, agradar a Alá, o Exaltado. Patrocinar os necessitados não é caro, pois a maioria das pessoas gasta mais dinheiro com sua conta telefônica mensal e outras coisas de luxo desnecessárias. A triste verdade é que se cada muçulmano financeiramente capaz patrocinasse uma pessoa necessitada, isso diminuiria drasticamente a pobreza no mundo. Finalmente, aquele que não pode pagar por isso deve encorajar aquele que pode pagar, e como resultado, eles receberão a recompensa de doar a caridade. Isso foi confirmado em um hadith, encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2674. Portanto, não há razão para que todos os muçulmanos deixem de obter essa recompensa fácil. Caridade 8.
Em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 664, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a caridade extingue a ira de Alá, o Exaltado, e protege contra uma morte maligna. Esta caridade inclui tanto a caridade obrigatória, quanto a voluntária. Como mencionado neste hadith, a caridade tem um forte efeito positivo, pois a riqueza é frequentemente uma coisa mundana amada pelas pessoas. Então, quando elas a desistem por causa de Alá, o Exaltado, doando aos necessitados, Alá, o Exaltado, desvia sua ira delas, ira causada por sua desobediência. Quando isso ocorre, a pessoa será cercada pela misericórdia de Alá, o Exaltado, que a guiará pelas dificuldades, tentações e testes que enfrentará neste mundo com segurança, para que quando chegarem à morte, moram em submissão a Alá, o Exaltado, ou seja, como um verdadeiro muçulmano. Uma morte maligna é quando alguém morre sem sua fé. Isso pode ocorrer quando alguém possui fé fraca, que é resultado de sua ignorância do conhecimento islâmico. Quanto mais alguém ganha e age com base no conhecimento islâmico, mais forte sua fé se tornará. Uma morte maligna também pode ocorrer quando alguém persiste em pecados maiores, como abandonar as orações obrigatórias. Não é preciso ser um estudioso para concluir onde essa pessoa acabará no além. É a razão pela qual o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 1961, que uma pessoa generosa está perto de Alá, o Exaltado, perto das pessoas, perto do paraíso e longe do inferno. Um muçulmano deve, portanto, criar o hábito de doar caridade regularmente, de acordo com seus meios, pois Alá, o Exaltado, observa a qualidade, ou seja, a sinceridade de alguém, não a quantidade. Até mesmo uma tâmara dada sinceramente em nome de Alá, o Exaltado, ganhará uma recompensa muçulmana maior em tamanho do que uma montanha. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342. Finalmente, é preciso lembrar que a caridade inclui todas as boas ações que ajudam os outros, não apenas a riqueza. Então, aquele que não possui riqueza deve dar caridade de outras maneiras, como dar aos outros seu tempo, energia e apoio emocional. O mínimo que se pode fazer é manter seu dano verbal e físico longe dos outros, pois isso é considerado como dar caridade a si mesmo. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 250. Caridade 9. Em um hadith encontrado em Conscientização e Apreensão, número 603, do Imam Munzari, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que todos permanecerá sob a sombra de sua caridade no dia do julgamento. É importante ter em mente que esta é uma bênção extremamente vital a ser obtida, pois o sol será trazido a 2 milhas da criação, no dia do julgamento. Isto foi avisado em um hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 2421. As pessoas lutam para lidar com o calor de um dia de verão, como elas possivelmente lidarão com o calor do dia do julgamento sem sombra? Um muçulmano deve, portanto, se esforçar para dar caridade regularmente, independentemente de sua quantidade, pois Alá, o Exaltado, não observa a quantidade. Ele julga as ações com base na qualidade, no significado e na sinceridade de alguém. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Além disso, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6465, aconselha que as ações mais amadas por Alá, o Exaltado, são as regulares, mesmo que sejam pequenas. De fato, Alá, o Exaltado, deixou claro que ele recompensará as ações, mesmo que sejam do tamanho de um átomo. Capítulo 99, Az-Zawzala, versículo 7. Portanto, quem fizer o bem do peso de um átomo o verá. Portanto, isso não deixa aos muçulmanos nenhuma desculpa para não doarem regularmente caridade para o prazer de Alá, o Exaltado,
na esperança de ganhar uma sombra forte que os proteja do calor severo de um grande dia. Finalmente, é preciso lembrar que a caridade inclui todas as boas ações que ajudam os outros, não apenas a riqueza. Então, aquele que não possui riqueza deve dar caridade de outras maneiras, como dar aos outros seu tempo, energia e apoio emocional. O mínimo que se pode fazer é manter seu dano verbal e físico longe dos outros, pois isso é considerado como dar caridade a si mesmo. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 250. Caridade 10. Em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1855, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou algumas características que permitirão que um muçulmano entre no paraíso em paz. Uma dessas características é alimentar os outros por causa de Alá, o Exaltado. Esta é uma grande ação que leva ao prazer de Alá, o Exaltado, e a uma grande recompensa. Capítulo 76 ao Insan, versículos 9 a 11. Nos os alimentamos somente para a fez ou seja, aprobação de Alá. Não desejamos de voces recompensa ou gratidão. Na verdade, tememos de nosso Senhor um dia austero e penoso. Então Alá os protegerá do mal daquele dia, e Ele lhes dará brilho e felicidade. Além disso, aquele que alimenta os outros por causa de Alá, o Exaltado, será alimentado com os frutos do paraíso no dia do julgamento. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2449. Finalmente, um muçulmano deve se esforçar para dar todas as formas de caridade regularmente, de acordo com seus meios, independentemente de sua quantidade, pois Alá, o Exaltado, julga a qualidade, ou seja, a intenção de alguém. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1. Caridade 11. Em um hadith encontrado em Consciência e Apreensão, número 2520, do Imam Munzari, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou as características de uma pessoa afortunada. Uma dessas características é gastar o excesso de riqueza de uma pessoa de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Excesso de riqueza é a riqueza que permanece depois que alguém satisfaz suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem desperdício, excesso ou extravagância. Um muçulmano deve economizar razoavelmente para o futuro próximo e então gastar o resto de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, como caridade. Eles não devem gastá-lo em coisas vãs ou pecaminosas, ou acumulá-lo. Acumular riqueza na realidade a torna inútil, pois essa prática desafia o próprio propósito de sua criação. A riqueza que circula na sociedade é benéfica para todos, enquanto a acumulação apenas aumenta a lacuna entre os ricos e os pobres. E na realidade não beneficia seu dono, pois ele não conseguiu aproveitá-la durante sua vida, mas será responsabilizado por ela na vida futura. Um muçulmano deve evitar obter excesso de riqueza, ou pelo menos usá-la da maneira correta. Além disso, este conselho se aplica a todas as bênçãos de alguém, ou seja, deve se esforçar para usar todas as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, e evitar usá-las em coisas vãs ou pecaminosas. Coisas vãs só levam ao desperdício de recursos preciosos, e será um grande arrependimento para eles no dia do julgamento, especialmente quando observarem a recompensa dada àqueles que utilizaram suas bênçãos corretamente. Finalmente, coisas vãs e pecaminosas só levam ao estresse e problemas em ambos os mundos, pois isso faz com que alguém se esqueça de Alá, o Exaltado, pois verdadeiramente se lembrar dele envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que o agradem. Capítulo 20 Taha, versículo 124. E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. Caridade 12.
Em um hadith encontrado em Consciência e Apreensão, número 2556, do Imam Munzari, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deu boas novas àquele que possui as seguintes características. Uma dessas características é gastar riqueza sem ser desobediente a Alá, o Exaltado, e ajudar os fracos e necessitados. Isso inclui qualquer gasto que derive benefício real neste mundo ou no próximo. Inclui gastar para satisfazer as próprias necessidades e as necessidades dos dependentes, sem excesso, desperdício ou extravagância. Gastar dessa forma é de fato uma ação justa, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Esse gasto correto abrange todas as bênçãos mundanas que alguém recebeu e envolve usá-las de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Ajudar os necessitados inclui todos os tipos de ajuda e suporte, como ajuda financeira, emocional e física. Aquele que ajuda os outros dessa forma obterá o apoio de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1930. Aquele que ganha isso não pode falhar, pois a ajuda de Alá, o Exaltado, supera todas as coisas. Deve-se sempre permanecer sincero em suas ações, realizando-as apenas para agradar a Alá, o Exaltado. Isso é comprovado quando não se espera, nem se exige nenhuma gratidão das pessoas. Deve-se ajudar os outros, assim como se deseja que os outros o ajudem. Caridade 13. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 250, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou algumas ações justas fáceis de serem realizadas. O primeiro ato justo é ajudar alguém em seu ofício específico, de acordo com seus meios. Por exemplo, um muçulmano pode apoiar alguém em sua profissão, pagando por sua educação continuada ou quaisquer taxas relacionadas à sua profissão. Ajudar dessa forma é, de fato, uma ótima maneira de sustentar uma família inteira, pois ajudar uma pessoa que ganha para sustentar sua família é indiretamente sustentar a família, embora seja muito mais barato e fácil do que realmente sustentar a família inteira. Além disso, o doador continuará a ganhar recompensa mesmo após sua morte, desde que a pessoa esteja se beneficiando do apoio do doador enquanto trabalha em seu ofício. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é que um muçulmano deve ajudar alguém que não tem uma profissão. Isso pode incluir aconselhá-lo sobre a melhor coisa a fazer para obter riqueza legal, pagar por sua educação ou encorajar empresários a contratá-los. Isso inclui qualquer coisa que ajude esse tipo de pessoa a obter provisão legal para que possam atender às suas necessidades e às necessidades de seus dependentes. Esta é uma boa ação importante, pois aquele que não tem uma ocupação legal tem mais probabilidade de buscar riqueza por meios ilegais, como crimes. Ajudar as pessoas a obter uma profissão legal, portanto, reduz os crimes e a pobreza na sociedade. Isso beneficia a todos na sociedade. A última coisa mencionada no hadith principal em discussão, que todos os muçulmanos são capazes de fazer, é manter seu dano longe dos outros, pois este é um ato de caridade para si mesmo, pois o salva da punição. Na verdade, manter o dano verbal e físico longe de si mesmo e das posses dos outros é a própria definição de um verdadeiro muçulmano e crente. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4998. Inclui tratar os outros da mesma forma que deseja que os outros os tratem. Simplificando, aquele que deixa os outros em paz receberá paz e recompensa. O muçulmano que acrescenta a esse comportamento beneficiando os outros, de acordo com seus meios, mesmo que seja apenas uma boa palavra de encorajamento, ganhará recompensa em cima de recompensa, e isso leva ao sucesso em ambos os mundos. Finalmente, manter o dano longe dos outros é importante, pois a justiça será estabelecida no dia do julgamento.
Aquele que prejudicou os outros será forçado a entregar suas boas ações àqueles a quem prejudicou, e se necessário, eles levarão os pecados daqueles a quem prejudicou. Isso pode muito bem fazer com que sejam lançados no inferno. Isso foi avisado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6579. Caridade 14. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1427, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, deu alguns conselhos relacionados à riqueza. A primeira coisa é que a mão superior é melhor que a mão inferior. Isso significa que aquele que se esforça para dar sua caridade obrigatória e voluntária, de acordo com seus meios, é superior àquele que dá menos, e em vez disso toma coisas como riqueza de outros. Este hadith não critica os necessitados, pois eles têm o direito de tirar dos outros para suprir suas necessidades. Mas critica aqueles que são capazes de dar mas retêm, e aqueles que não precisam tirar coisas dos outros ainda pedem e as pegam. Um muçulmano deve dar de acordo com seus meios, independentemente de seu tamanho, pois Alá, o Exaltado, observa o significado da qualidade, a sinceridade de alguém, não a quantidade. O valor de cada átomo de bem será registrado e recompensado por Alá, o Exaltado. Capítulo 99, Az-Zawzala, versículo 7. Então quem fizer o bem do peso de um átomo o verá. E os muçulmanos só devem pedir e tirar coisas dos outros, se realmente precisarem delas. Caso contrário, eles devem se abster de pedir demais, pois isso leva a pessoa a se tornar dependente de outras pessoas e a perder a confiança em Alá, o Exaltado. Deve-se usar os recursos que lhe foram concedidos de acordo com os ensinamentos do Islã, como sua força física, e confiar em Alá, o Exaltado, para suprir suas necessidades. Capítulo 11 Hud, versículo 6. E não há criatura na terra, cuja provisão não está em Alá. Ele conhece seu lugar de morada e seu lugar de armazenamento. Tudo está em um registro claro. A próxima coisa mencionada no hadith principal em discussão é que um muçulmano deve primeiro gastar com suas próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, antes de doar caridade. Isso não é apenas uma ação justa de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006, mas também é pecaminoso falhar em se esforçar de maneiras legais para suprir as necessidades de seus dependentes, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2312. A última coisa mencionada no hadith principal em discussão é que a melhor caridade é quando alguém doa após suprir suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, sem excesso, desperdício ou extravagância e sem se colocar em dificuldades financeiras. O islamismo ensina os muçulmanos a não doar toda a sua riqueza, mas a doar regularmente, de acordo com seus meios, de forma equilibrada. A qualidade e a consistência das ações são mais importantes do que a quantidade de ações. Caridade 15. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2376, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou que aquele que gasta de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado, será recompensado de acordo com o que der. E ele alertou para não acumular, caso contrário Alá, o Exaltado, reterá suas bênçãos. É importante notar que a pessoa deve apenas obter e gastar riqueza lícita, pois qualquer ação justa que tenha fundamento no ilícito será rejeitada por Alá, o Exaltado, independentemente da intenção da pessoa. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2342. Assim como o fundamento interno do Islã é a intenção da pessoa, da mesma forma, o fundamento externo do Islã é obter e utilizar o lícito. Além disso, esse gasto não é somente por meio de caridade, mas inclui gastos com as próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes, de acordo com os ensinamentos do Islã, sem desperdício, excesso ou extravagância.
Esta é de fato uma ação justa de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. Um muçulmano deve gastar de forma equilibrada, de modo que ajude os outros, sem se tornar necessitado. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 29. E não faças com que a tua mão, como acorrentada ao teu pescoço, en heredeme a estendas completamente, assim te tornes culpado e insolvente. Um muçulmano deve doar regularmente de acordo com seus meios, mesmo que seja pouco, pois Alá, o Exaltado, observa a qualidade de alguém, sua sinceridade, não a quantidade de uma ação. Doar um pouco regularmente é muito melhor e mais amado por Alá, o Exaltado, do que doar uma quantia maior de vez em quando. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6465. É importante notar, como mencionado no hadith principal em discussão, quando alguém dá de acordo com seus meios, Alá, o Exaltado, irá recompensá-lo de acordo com seu status infinito. Mas aquele que se segura encontrará uma resposta semelhante de Alá, o Exaltado. Se um muçulmano acumula sua riqueza, ele a deixará para outros aproveitarem enquanto eles são responsabilizados por ela. Se eles usarem mal sua riqueza, ela se tornará uma maldição e um fardo para eles neste mundo e uma punição no próximo. Finalmente, este hadith se aplica a todas as bênçãos mundanas que alguém recebeu, não apenas a riqueza. Quando alguém se esforça para usá-las de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, encontrará paz de espírito, sucesso e um aumento nas bênçãos, pois demonstrou gratidão a Alá, o Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando o teu Senhor proclamou: "Es fores grato, certamente te aumentarei e me favor." E capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe ache daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Isso deixa claro que um muçulmano não precisa ser rico para ganhar bênçãos, paz e sucesso em ambos os mundos. Eles só precisam usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, independentemente de quão pequenas essas bênçãos sejam. Caridade 16. Em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2866, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que fazer caridade durante a vida é 100 vezes melhor do que fazê-lo quando chegar ao leito de morte. Isso é importante entender, pois muitos muçulmanos tolamente acreditam que podem acumular sua riqueza ou gastá-la de maneiras que agradem seus próprios desejos, em vez de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, e quando chegarem ao leito de morte, doarão grandes quantias de riqueza. Primeiro de tudo, como avisado neste hadith, um muçulmano perderá a maior parte de sua recompensa se comportando dessa maneira. Isso ocorre porque eles perceberam que estão partindo deste mundo, e sua preciosa riqueza agora se tornou insignificante e inútil para eles, pois não podem levá-la consigo. Dar algo inútil a Alá, o Exaltado, não é a característica de um verdadeiro muçulmano. Na verdade, isso contradiz a verdadeira crença e piedade. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 92. Nunca alcançareis o bem recompensa até que faces uso, da causa de Deus, daquilo que amais. Um muçulmano deve, portanto, ser gentil consigo mesmo, e gastar de maneiras que sejam agradáveis a Alá, o Exaltado, o que inclui gastar com suas próprias necessidades e as necessidades de seus dependentes sem desperdício, excesso ou extravagância. Eles não devem esperar pelo último momento, pois isso pode vir inesperadamente, e gastar neste momento não será tão proveitoso para eles de qualquer maneira. Caridade 17. Em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2511, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou contra a ganância. Isso pode levar alguém a reter a caridade obrigatória,
e isso só leva à destruição em ambos os mundos. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1403, alerta que a pessoa que não doar sua caridade obrigatória encontrará uma grande cobra venenosa que a morderá continuamente no dia do julgamento. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 180. E que aqueles que gananciosamente retem, o que Alá lhes deu de sua generosidade llamé pensem que isso é melhor para eles. Ao contrário, é pior para eles. Seus pescoços serão cercados pelo que retiverão no dia da ressurreição. Se a ganância de alguém o impede de doar caridade voluntária, isso pode não ser ilegal, mas é altamente indesejável, pois contradiz a característica de um verdadeiro crente. Simplificando, a pessoa mesquinha está longe de Alá, o exaltado, longe do paraíso, longe das pessoas e perto do inferno. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961. A ganância encorajará a pessoa a usar suas bênçãos, como seu tempo e riqueza, de maneiras que agradem a si mesma, em vez de reconhecer que o caminho para a paz e o sucesso em ambos os mundos é usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que agradem a Alá, o exaltado, o verdadeiro dono e doador de todas as bênçãos. Uma pessoa gananciosa só se importa com seus próprios direitos e, portanto, negligenciará facilmente os direitos de Alá, o exaltado, e as pessoas. Isso só leva ao estresse e problemas em ambos os mundos. Caridade 18. Em um longo hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2616, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, descreveu alguns atos importantes que os muçulmanos devem se esforçar para realizar. Uma das coisas mencionadas é que a caridade extingue os pecados, como a água extingue o fogo. Um hadith semelhante encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 664, aconselha que a caridade extingue a ira de Alá, o exaltado, e protege um muçulmano de uma morte maligna. Uma morte maligna é quando uma pessoa morre após perder sua fé, ou seja, como um não muçulmano. Não há perda maior do que esta. É possivelmente por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961, que uma pessoa mesquinha está longe de Alá, o exaltado, longe das pessoas, longe do paraíso e perto do inferno. Os muçulmanos devem tomar nota e se esforçar para dar o máximo de caridade possível. Como a caridade no Islã abrange tantas ações físicas diferentes, como sorrir para alguém para fazê-lo se sentir seguro, o que é aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1956, nenhum muçulmano pode se desculpar de dar caridade abundantemente. Além disso, como Alá, o exaltado, observa a qualidade de uma ação sobre sua quantidade, deve-se, portanto, persistir em atos de caridade, mesmo que sejam pequenas. Na verdade, Alá, o exaltado, ama as ações que são regulares, mesmo que sejam pequenas em tamanho. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6464. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 271. Se você revelar suas despesas de caridade, elas serão boas, mas se você as esconder e dá-las aos pobres, será melhor para você. Ele removerá de você algumas de suas más ações assim. Caridade 19. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. Os muçulmanos frequentemente alegam que, devido às suas vidas ocupadas, não encontram tempo para realizar atos justos voluntários, ou mesmo obter mais conhecimento sobre o Islã. Em casos como esse, um muçulmano deve se esforçar para doar o máximo de caridade possível, pois esse ato justo não leva muito tempo e é um grande ramo da fé. Existem inúmeras virtudes em doar caridade que foram mencionadas no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo,
a pessoa generosa está perto de Alá, o Exaltado, perto das pessoas, perto do paraíso e longe do inferno. Enquanto isso, a pessoa mesquinha está perto do inferno, longe de Alá, o Exaltado, longe das pessoas e longe do paraíso. Isso foi aconselhado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961. Além disso, enquanto um muçulmano beneficia os outros por meio de sua caridade, mesmo que estejam preocupados com coisas mundanas, Alá, o Exaltado, continuará ajudando-os. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 225. Essa ajuda de Alá, o Exaltado, se estenderá a todos os aspectos da vida de alguém e em ambos os mundos. É importante notar que essa caridade não precisa ser uma grande quantidade de riqueza. Deve se esforçar para dar regularmente e de acordo com seus meios, mesmo que seja pequena em quantidade, pois Alá, o Exaltado, não observa quantidade, mas qualidade. Além disso, esses hadiths e outros também não declaram que a caridade tem que ser uma grande quantia. Para concluir, idealmente um muçulmano deve reservar um tempo para cumprir todos os diferentes ramos da fé. Mas se eles estão muito preocupados com o mundo material, eles devem pelo menos cumprir este importante ramo com os deveres obrigatórios, esperando que através dele, Alá, o Exaltado, lhes conceda a salvação no último dia. Caridade 20. Eu tive um pensamento que eu queria compartilhar. Quando um muçulmano realmente acredita que tudo o que ele possui pertence a Alá, o Exaltado, então usar as bênçãos que ele possui corretamente, como dar caridade, através da graça de Alá, o Exaltado, se torna fácil. Aquele que adota essa atitude, percebe que está simplesmente devolvendo um empréstimo que lhe foi dado por Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 254. O vos que credes, despendei daquilo que vos agraciamos. Este comportamento também protege alguém de destruir sua boa ação de caridade, através do orgulho. O orgulho faz uma pessoa acreditar que está fazendo um favor a Alá, o Exaltado, e aos necessitados ao doar caridade. Mas da mesma forma que alguém devolve um empréstimo bancário sem orgulho, os muçulmanos precisam perceber que sua caridade é uma forma de pagar o empréstimo dado por Alá, o Exaltado. Além disso, os necessitados estão fazendo um favor ao doador ao aceitar sua caridade. Os necessitados são um meio para eles obterem recompensa de Alá, o Exaltado, e sem eles, isso seria impossível. Se alguém acredita que sua riqueza foi acumulada através de sua inteligência e força, deve entender que essas coisas também foram dadas por Alá, o Exaltado. Portanto, este empréstimo na forma de bênçãos como riqueza, deve ser devolvido a Alá, o Exaltado. Caso contrário, eles podem enfrentar uma penalidade que começará neste mundo e continuará no outro. Quando alguém doa caridade, sua transação não é com uma pessoa necessitada, na verdade, é com Alá, o Exaltado. Quando uma pessoa sinceramente faz negócios com Alá, o Exaltado, ela pode estar confiante de um lucro inimaginável que a beneficiará neste mundo e no próximo. Isso foi indicado nos principais versículos em discussão. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. Que me que emprestaria a Deus um bom empréstimo para que ele o multiplicase muitas vezes. Transações financeiras 1. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2076, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, suplicou pela misericórdia de Alá, o Exaltado, para aqueles que são lenientes em questões financeiras, como comprar e vender bens, e quando exigem o pagamento de um empréstimo. É importante que os muçulmanos não sejam gananciosos em questões financeiras, pois a ganância empurra a pessoa para o ilícito. Mesmo que a pessoa evite o ilícito, a ganância privará um muçulmano dessa súplica de misericórdia, pois a ganância o impedirá de agir com clemência com os outros. Simplificando,
a ganância leva a pessoa para longe de Alá, o Exaltado, para longe do paraíso, para longe das pessoas e para perto do inferno. Isso foi alertado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961. Um muçulmano nunca deve tirar vantagem dos outros ao superfaturar seus produtos, especialmente em tempos de dificuldade geral, como uma crise financeira. Em todas as questões financeiras, os muçulmanos devem deixar todos os assuntos claros para as outras pessoas envolvidas, pois esconder coisas, como um defeito em seus produtos, é enganoso e contradiz a característica de um verdadeiro muçulmano. De fato, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2079, alerta que quando as pessoas enganam os outros em questões financeiras, as bênçãos de Alá, o Exaltado, são removidas. Isso remove a satisfação com sua riqueza, independentemente de quanto eles obtêm e possuem. Isso, por sua vez, faz com que a pessoa se torne mais gananciosa. Quanto mais alguém se torna ganancioso, menos paz obterá. Finalmente, quando outros estão em dificuldades financeiras, um muçulmano deve se esforçar para ajudá-los de acordo com seus meios, pois isso leva ao apoio constante de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Isso foi confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4893. De fato, aquele que acena com uma dívida que lhe é devida em nome de Alá, o Exaltado, será aliviado por Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 225. Demonstrar leniência e boa conduta durante as negociações comerciais melhorará a reputação empresarial de alguém, o que, por sua vez, ajudará seus negócios. Portanto, adotar leniência em questões comerciais leva a benefícios tanto em questões mundanas quanto religiosas. Finalmente, adotar leniência em questões de negócios também garantirá que um muçulmano entenda que seus negócios não são sua prioridade número 1 na vida. Não é nada além de um meio para um fim, o fim sendo a preparação prática para o além. Isso envolve usar as bênçãos que foram concedidas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado. Enquanto isso, aquele que falha em mostrar leniência em questões de negócios se tornará mais ganancioso. E a ganância sempre concentra a atenção de uma pessoa em ganhar e acumular o mundo material. Isso se torna seu objetivo final e prioridade número 1 na vida. Isso então os impede de se prepararem praticamente para o além. Transações financeiras 2. Tem um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2146, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, alertou que os comerciantes serão considerados pessoas imorais no dia do julgamento, exceto aqueles que temem a Alá, o Exaltado, agem com retidão e falam a verdade. Este hadith se aplica a todos aqueles que participam de transações comerciais. É extremamente importante temer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e encarando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui tratar os outros gentilmente, de acordo com os ensinamentos do Islã. Na verdade, deve-se tratar os outros como deseja ser tratado pelas pessoas. Em relação a negócios, um muçulmano deve ser honesto em seu discurso, revelando todos os detalhes da transação a todos os envolvidos. Um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2079, alerta que quando os muçulmanos escondem coisas em transações financeiras, como defeitos em seus bens, isso levará a uma perda de bênçãos. Agir com retidão inclui evitar enganar os outros, fazendo-os pagar excessivamente por bens. Um muçulmano deve simplesmente tratar os outros como deseja ser tratado, ou seja, com honestidade e total divulgação. Da mesma forma que um muçulmano não gostaria de ser maltratado em questões financeiras, ele não deve maltratar os outros. Agir de forma correta inclui evitar práticas ilegais, discutidas no Islã e na lei da terra.
Se alguém não está feliz com as leis comerciais de seu país, não deve fazer negócios lá. Além disso, agir com retidão também inclui usar o sucesso empresarial de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Isso garantirá que seus negócios e riqueza se tornem uma fonte de conforto e paz para eles em ambos os mundos. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. Mas aqueles que abusam do sucesso empresarial descobrirão que ele se torna uma fonte de estresse e miséria, pois se esqueceram de Alá, o Exaltado, aquele que lhes concedeu o sucesso. Capítulo 20 Taha, versículo 124. E quem se afastar da minha lembrança, terá uma vida difícil, e nos o recolheremos no dia da ressurreição cego. Aqueles que conduzem negócios devem sempre evitar mentir, pois isso leva à imoralidade, e a imortalidade leva ao inferno. Na verdade, uma pessoa continuará contando e agindo com mentiras até que seja registrada como uma grande mentirosa por Alá, o Exaltado. Isso foi alertado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971. Transações financeiras 3. Em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2482, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que todos os gastos lícitos ganham recompensa de Alá, o Exaltado, exceto a riqueza que é gasta em construção. Isso inclui todos os gastos em coisas lícitas que são livres de excesso, desperdício ou extravagância. Gastar em construção que é necessário não está incluído neste hadith, mas a construção que está além das necessidades de alguém está. Isso é desaprovado, pois gastar em construção facilmente leva ao desperdício e à extravagância. Além disso, aquele que gasta riqueza em construção tem menos probabilidade de doar caridade e gastar de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Além disso, esse comportamento geralmente encoraja um muçulmano a adotar esperanças de uma vida longa, pois aquele que acredita que sua estadia neste mundo é extremamente curta, não desperdiçará energia e riqueza na construção de uma bela casa. Quanto maior a esperança de uma pessoa por uma vida longa, menos ações justas ela realizará, acreditando que sempre poderá realizar boas ações no futuro. Também faz com que a pessoa adie o arrependimento sincero, acreditando que sempre poderá mudar para melhor no futuro. Finalmente, faz com que a pessoa dedique mais esforços ao mundo para criar uma vida mais confortável para sua suposta longa estadia neste mundo. Participar ativamente de construções desnecessárias ocupa o tempo da pessoa, o que a impede de realizar ações virtuosas voluntárias, como o jejum e a oração noturna voluntária devido à fadiga extrema. Também a impede de se esforçar para ganhar e agir com base no conhecimento islâmico. Finalmente, na realidade, participar de construções desnecessárias nunca acaba. Ou seja, no momento em que uma pessoa completa uma parte de sua casa, ela se muda para a próxima até que o ciclo se repita. Portanto, os muçulmanos devem aderir ao que está dentro de suas necessidades em relação a todas as coisas, não apenas à construção, para que possam evitar essas consequências negativas. Transações financeiras 4. Li um artigo de notícias há algum tempo que eu queria discutir brevemente. Ele relatou a atitude de algumas pessoas durante o surto do coronavírus. É importante para os muçulmanos mostrarem ao mundo os verdadeiros ensinamentos do Islã, demonstrando praticamente o comportamento de um verdadeiro muçulmano. É óbvio que muitas pessoas em todo o mundo estão passando por dificuldades por causa do vírus, como dificuldades financeiras. Portanto, um muçulmano nunca deve tirar vantagem dessas dificuldades de forma alguma, como aumentar o preço de seus produtos, sabendo que as pessoas estão desesperadas.
ou diminuindo os salários de seus funcionários, sabendo que eles toleraram esse comportamento por causa da dificuldade que estão enfrentando. É vital que as pessoas reconheçam um muçulmano não por suas roupas islâmicas, mas por seu comportamento. As pessoas devem reconhecer a grandeza do Islã por meio disso. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2079, que um muçulmano que vende algo deve revelar seus defeitos ao comprador antes de comprá-lo, pois mentir só removerá as bênçãos de Alá, o Exaltado. Os muçulmanos, portanto, nunca devem tirar vantagem das dificuldades dos outros, especialmente em um momento de dificuldade e estresse generalizados. Se alguma coisa, os muçulmanos devem tornar as coisas mais fáceis para os outros, oferecendo-lhes qualquer ajuda possível. Enquanto os muçulmanos estiverem ocupados, ajudando os outros por causa de Alá, o Exaltado, Alá, o Exaltado, continuará a apoiá-los. Isso foi confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Daud, número 4893. Aquele que recebe o apoio de Alá, o Exaltado, nunca pode falhar neste mundo ou no próximo. Mas aquele que tira vantagem das dificuldades dos outros, pode muito bem descobrir que eles são deixados por conta própria neste mundo e no próximo. Isso só levará ao estresse neste mundo, pois as próprias coisas que eles ganham por meio dessa atitude se tornarão uma fonte de estresse para eles, e pode muito bem levar à destruição no outro mundo, mesmo que isso não seja óbvio para uma pessoa neste mundo. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.